chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo aqui, para adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e acima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui, a corrente acabou de cair, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou, não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. O tempo está meio nublado aqui. Não sei se vai chover. Mudou o tempo. Bom, quero deixar com os irmãos Joel, capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Só Jesus aqui. Só Jesus nessa garganta aqui. Oh, glória. Vamos meditando agora cedo. Porque pra gente entregar alguma coisa, primeiro a gente tem que buscar, né? Vamos meditando. Por exemplo, em Juízes. Essa semana a gente leu Juízes 2, 1, né? Mas em Juízes 2, um versículo interessante. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. É sobre isso que eu quero falar aqui com os irmãos. Oh, meu Deus do céu, tá difícil folhear aqui. Aqui, ó, Juízes 2. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então o que está acontecendo com a igreja de hoje? A igreja de hoje é uma igreja moderna, uma igreja, né, que tem luta de MMA, pelão, passam filmes, já tem até inteligência artificial pregando, pista de dança, TV pendurada assim no teto, assim que eu já vi. E uma igreja totalmente nova. Uma igreja que se enquadra com os padrões da sociedade moderna hoje. Então é uma nova geração que surgiu, né? E depois da internet, então, nem se fala, né? Foi um pontapé jogando 50, 100 anos para frente. E a geração passada ficou no esquecimento. E agora uma nova geração que não conhece as obras que Deus fez lá atrás e que nem vai conhecer. Porque já não tem mais uma liderança espiritual que ainda mantém os princípios da igreja primitiva. Eles vendiam tudo que tinham, repartiam com os necessitados, tinha tudo em comum. Falo, isso é comunismo, tá? Eles repartiam esse comunismo político que existe aí. Mas a igreja era tudo em comum, isso é comunismo, né? De ajudar o próximo, de ter amor ao próximo. Então a gente vê, como diz aqui em Joel, a visão que essa igreja vai ter agora do mundo e dela mesma. Vão ser pessoas frustradas,
decepcionadas, pessoas machucadas, pessoas quebradas, secas, sem alegria e sem verdades. Tá? Uma igreja morta. Paulo, quando escreve a carta, Paulo não, aliás, o apóstolo João escreve para Efésios 2, né? Vamos acompanhar aqui para mim, dando as referências aqui para os irmãos certinho. Deus é maravilhoso. Escreve assim, ó. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência. Até uma igreja assim, sabe, que moderna, mas faz algumas obras, né? Pusesse às provas aqueles que se dizem ser apóstolos, não são, e os achasse mentirosos. Sofresse, tem paciência, e trabalhasse pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Essas obras, irmãos, não são obras de amor. São obras para ganhar like, para ganhar seguidores e para encher a igreja. Entendeu? Então são obras mortas, porque não existe amor. As pessoas não estão fazendo uma obra assim que seja para não ganhar algo em troca. Mas eu gasto tudo, sabe? Desde que eu comecei a fazer essa obra missionária, eu gasto tudo que eu tenho. Já vendi até ferramenta aqui para poder fazer a obra, já, sabe, economizo ao máximo. Eu mesmo corto meu cabelo, passo a maquininha assim, corto meu cabelo ao máximo, irmão, para que, sabe, para que eu tenha condições de fazer um pouco mais. Eu lembro fizeram um corte do filme A Lista de Schindler, aquele filme comprido da Segunda Guerra Mundial, né, dos campos de concentração. E aí um oficial alemão que era muito ruim, ele viu que era tanta maldade, né, de matar as pessoas assim a sangue frio, né, como as pessoas matam na internet com a língua, né? A mesma coisa, irmão, você matar um tiro e falar uma palavra de maldição para jogar o teu próximo no buraco, é matar, tá? É matar, isso é assassinato. João fala, quem não ama seu próximo é um assassino. Quem não ama seu irmão é um assassino, né? E eu lembro nesse filme que foi tanta maldade, né, que ele foi assim mudando interiormente. Não digo que se converteu a Cristo, mas mudou o sentimento dentro dele, tá? Porque nós somos seres humanos. Muitos estão perdendo essa natureza, estão se tornando animais irracionais. Mas como seres humanos, a nossa essência é se voltar para Deus, porque Ele é a fonte da vida, tá? E Deus é amor. E se eu não andar em amor, eu não sou nenhum ser humano, que dirá filho de Deus. E aí, ele começa a salvar judeus. Deficiente físico era para ser morto. Crianças era para ser morta. Mulheres. E aí ele tem uma fábrica, ele é um empresário. Ganhou muito dinheiro com a guerra. Só que aí ele começou a comprar, né, os oficiais eram corruptos, ele começou a comprar essas pessoas que não valiam nada para trabalhar na fábrica. E até hoje o nome dele é lá no aniversário da morte dele. Os judeus fizeram um túmulo lá para ele. E todo ano ele é homenageado, porque ele salvou milhares de judeus da mão do nazismo. Tá? E eu lembro, irmão, e dá vontade até de chorar. Ele fala assim, e fala, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado 2 almas, 2 vidas. Ele chorando, ele fala assim,
Puxa, procurei, irmãos, depois na internet, deve estar esse vídeo aí. Se eu achar, depois eu ponho o link aí no canal. Ele vê o relógio de ouro dele. Ele fala assim, nossa, se eu tivesse vendido, dava para comprar mais 5 almas. Irmão, é triste como a igreja perdeu essa essência, né, do amor. O apóstolo Paulo, aí fala assim, irmãos, depois da minha partida, entrarão lobos cruéis no meio do rebanho. Não vão poupar o rebanho, não vão poupar o rebanho. A gente está vendo uma igreja aí, irmão, que só fala de lucro, que só fala de crescimento, de prosperidade e tal. Irmão, mas não tem amor pelas almas. Uma pessoa que está caída na rua vale tanto quanto um empresário. Não, as pessoas só dão honra, né? Como eu disse ontem, né? Chama a polícia, manda levar. Manda, não deixa aí na porta não, da igreja, lembra do mendigo? Morador de rua. Aquela outra igreja eu não acabei de contar, que eu levantei a nota, aqui eu achei a nota, essa aqui é de 50, mas era uma igual essa aqui que era de 100. Eu falei, esse aqui é o Deus que vocês estão servindo, esse aqui é o Deus que vocês estão brincando, tá? Porque não adianta, irmãos. A igreja pode ter carro bonito, pode morar em mansão. Tem muitos irmãos que se gloria. Nossa, olha aqui a casa que Deus me deu. Olha o carro que Deus me deu. Né? E vai passear. Olha aqui que praia lindíssima. Eu estou aqui curtindo e tirar foto, tirar selfie. Olha aqui como eu estou feliz. Não está, irmão. Não está. Jesus falou assim, que a vida do homem não está nos bens que ele possui. Não, a nossa alegria é de ser servos. A alegria que a gente recebe do céu, irmão, é de nós podermos fazer alguma coisa para Deus. No pouco tempo que a gente tem muito pouco tempo, irmão. 60 anos, eu tenho 60, vou fazer 62 agora, final de maio. Mas a vida passa voando. Eu joguei muitos anos meu fora, desviado, sem conhecer Jesus. Entendeu? Eu joguei muitos anos fora. Eu não consigo parar de pregar o evangelho. Eu não consigo. Com dinheiro ou sem dinheiro, irmão. Eu vou continuar com come, sem come, com internet, sem internet. Meu irmão, é algo dentro da gente que flui. Tá? O que está acontecendo aqui no livro de Joel? O campo está assolado. O inimigo, irmão, pisou em tudo. Tá? O inimigo entrou dentro das casas, dentro do casamento, dentro dos filhos, né, com videogame, com filme, com futebol, né, com todo tipo de pornografia, entendeu? Destruiu tudo, meu. O diabo já destruiu tudo. Tá? A igreja está assolada. A igreja está fraca. Tem prata e ouro, mas não tem levanta e anda. Tá? A terra triste. A terra triste, irmão. A terra está cambaleando feito um bêbado. Por que a pessoa fica bêbada, irmão? Porque ela está decepcionada. Eu entrei nas drogas, irmão, por um problema muito sério que eu sofri na adolescência. E me perturbou muito. Perturbou muito. E eu achei a única solução, falei, vai ser entrar nas drogas. E entrei de cabeça. Logo cedo, 16 anos, por aí. Com 18 já estava preso. E é triste, irmão, a terra está triste. Tá? Porque a alegria do povo é beber. A alegria do povo é se drogar ou se prostituir. Irmão, quantos crentes, irmão, que saíram da igreja para viver em prostituição? Né? Quantas pessoas dentro da igreja, irmão, que traem a esposa e o marido dentro da igreja? Tá? Tantas histórias, irmão. Meu Deus do céu. Porque ninguém tem a alegria do céu, irmão. Estão buscando a alegria da terra. E essa alegria da terra, irmão, eu preciso ter. Pronto, consegui comprar meu carro. Acabou. Eu preciso casar. Pronto, acabou a alegria. Aí vai falar assim, não, eu devia ter ficado solteiro. Porque a alegria não está em casar ou ficar solteiro. A alegria não está em ter carro ou andar a pé. A alegria não está em ter dinheiro ou não ter. A alegria está em poder servir ao Senhor e poder ser participante do sofrimento de Cristo. É isso que traz alegria. Você vê que no livro de Atos, os apóstolos se alegravam quando eles eram espancados, quando eles eram perseguidos. Né? Quantas vezes, irmão, que eu cheguei aqui em casa, né?
Aí aconteceu aquela bagunça na rua, o diabo partiu para cima, me bateu, tal, não sei o que tem. Meu irmão, eu chegava em casa e batia aquela felicidade. Sabe, puxa vida, irmão, olha que perseguição que a gente sofreu hoje, né? Nossa, que afronta que o diabo fez com a gente lá na rua. Meu irmão, se você é crente mesmo, a sua alegria tem que ser essa. Senão, o trigo foi destruído. Palavra de Deus. Tá? As mensagens hoje, mano, deixa a desejar, dá dó. Porque só fala de materialismo. O trigo foi destruído. Tiraram a alegria do céu. As pessoas têm medo de morrer, não querem morrer. Né? Tiraram a esperança da vida eterna. De Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Não, agora minha vida está boa. Não vem agora, não. Já escutei isso, irmão. Eu fui fazer um serviço aí de instalar ar-condicionado numa mulher que dizia que era crente. Ela falou, não, eu não quero que Jesus volte agora, não. Eu quero ter neto. A filha dela não estava nem casada, a filha dela com 19 anos. Né? Ela queria que a filha dela casasse, tivesse filho, para poder ser feliz, porque ela já tinha tudo, ela já tinha uma casa bonita. Você precisa ver a idolatria dela com a casa. Entendeu? Uma mulher pobre, trabalhadora de faxina, fazendo faxina. Então, uma mulher esforçada, mas, irmão, se esforçando pra quê? Pra quê? Pra conseguir bens? Só pra isso? Você acha que a sua segurança vai estar em ter dinheiro na conta? Ah, irmãos, eu tenho dó desse povo. Tenho dó. O mosto acabou o vinho. Acabou o vinho. O vinho representa alegria. Tá? Acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria. Por isso que o povo está correndo atrás disso, atrás daquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Entendeu? E a igreja, no self-service, o que deseja, irmão? Como eu posso te servir, irmão? Ah, você quer uma oração de prosperidade? Pois não. Senta aí que Jesus vai abrir a janela do céu. Você dá o dízimo? Ah, tá, se você dá o dízimo, então tudo bem. Tá? Você é ofertante ou fiel? Tá bom, então Deus vai abrir a janela do céu, porque Deus tem que cumprir o que ele escreveu ali, papá. Deixar o primeiro amor. Uma geração que já não conhece mais. Então, quando eu passei naquela recuperação, foi 2 anos e meio, tinha um missionário que ele chamava Paulo de Tarso, o nome dele, grandão, né? Já de idade, na época, ele devia ter uns 60 anos na época, bem fartão, sabe? Ele vendia peixe com o carro dele, em São Paulo, é Suzano, Pombauá, acho que é Suzano, acho que ele era de Suzano. Ele saía para as favelas lá vendendo peixe, os traficantes lá da época, os bandidos, davam tiro nele, não pegava bala. Tentava enfiar a faca nele, a faca ficava como se fosse de papel. Tá? E uma vez ele contou muito testemunho, que o avião, uma vez ele pegou um avião, o avião ia cair, ele levantou do avião, começou a orar, pronto, o avião plumou e foi embora. Entendeu? E ele contou também uma vez que ele foi pro lado do Amazonas, do norte, e ele estava indo para uma tribo de índio. Aí quando ele chegou na tribo, quando ele estava indo, uma ponte estava alagada. Ele parou o carro, orou, no que ele abriu o olho, o carro estava do lado de lá, se não me engano um Fusca, estava do lado de lá do rio. Tá? Então essa geração, irmão, não vê mais milagres assim. Não, ela tem um carro off-road, né? Com tração nas 4 rodas, aquelas caminhonetes lindíssimas, aquelas RAM, para passar ali no buraco, no barro e passa por cima da ponte. Mas milagre não tem. Tá? Ela tem dinheiro, né? Para pegar o melhor avião que não vai cair. Né? Mas milagre ela não está vendo mais não. Tá? Porque acabou. Sem palavra, sem alegria do Espírito Santo e sem azeite. O azeite acabou. Mas o que essas loucas vai fazer sem azeite? Jeremias 12:5. Se te mostra, se não consegue correr, peraí. Se não consegue, olha só, deixa eu ler aqui para ficar bonitinho.
se te fadiga, se você está cansado, correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, retraído, como farás na enchente do Jordão? Tá? Então, irmãos, a gente está numa época que é correr, irmão. É correr a nossa carreira. Não é ficar parado na praia, como eu estou feliz. Isso aqui é vida, né? De biquíni, né? Tomando cervejinha, sem álcool, né? Crente toma cervejinha sem álcool. Que delícia de vida. Que ser missionário, que igreja que nada. Isso aqui que é vida. Igreja eu vou no domingo. No domingo eu vou lá, eu converso com o pastor, né? Peço uma oração e tá tudo bem. Isso não é crente, irmão. Isso é desviado. Ficou sem vinhos, sem palavra, sem azeite. É desviado. Se afastou por causa do quê? Por causa do amor ao dinheiro. Aqui, ó. Olha o Deus que a igreja serve aqui, irmão. Mamon. Aqui, ó. Aqui é a cara de Mamon. Deus em Starote, Isis. Irmãos, infelizmente, essa é a situação. Ontem eu estava conversando com meu primo conhece um pastor da Quadrangular. Quadrangular aqui, Quadrangular já é meio assim, sabe? Aquela porta larga, né? Agora pensa que essa igreja ficou vazia, vai para uma outra igreja, mais porta larga ainda, dessas modernas, né? Que pinta a parede de preto, que aquele som estridente e tal, né? E várias pessoas saindo da Assembleia, indo para lá. Saindo das tradições, que são boas. Tá? Tem muitos usos e costumes que são bons, como roupa, cabelo, né? É decente, a mulher cabelo comprido, o homem cabelo curto. É honroso, a mulher cabelo comprido. Entendeu? Então, as pessoas estão se afastando de tudo. Tudo. Tudo que se chama Deus, tudo que adora a Deus, porque é o espírito do anticristo. Se você, irmão, com o Espírito Santo, você não consegue caminhar, que dirá correr, sem ele. Como é que você vai andar, irmão? Nessa terra assolada, nessa terra destruída por demônios. Como é que você vai viver? Dinheiro, irmão. Porque vai vir doenças que não tem cura na alma. Que pessoas vão cometer suicídio cada dia mais. Como é que você vai viver? Está triste, não? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó. Ele está se despedindo, sabe? Servindo ao Senhor, Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que eu, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o vinho, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vocês, por quem eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Um dia eu estava pregando na hora do almoço, aqui na Praça de Valinhos. Eu já contei esse testemunho um tempinho atrás, mas vou contar, tem outros irmãos que não conhecem. Tem um coreto de frente com a igreja católica e a casa do padre do lado. E eu saía da fábrica e ia pregar na hora do almoço. Eu tinha 1h10 de almoço e eu já ia em jejum. Eu dava o horário, eu já pegava o carro, saía,
estacionava do lado da igreja, descia na praça e pregava. Ficava 1 hora pregando, voltava. Às vezes dava tempo de almoçar, às vezes nem almoçava, ficava em jejum. E eu fiz isso vários meses. E um dia o padre se levantou, né? O padre se levantou e isso foi numa sexta-feira. Eu fui pregar em Campinas. Aí eu cheguei em Campinas lá, estava parado lá, perto da igreja católica. Passou o irmão por mim, ele voltou e falou assim: irmão, o Espírito Santo manda te dizer para você ler o Salmo 27. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum. 27:3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Irmão, é necessário a gente ter guerra, é necessário a gente ter provação. O mundo precisa ver testemunho, entendeu? O mundo precisa ver, irmão. E através da tribulação que a gente vai contar testemunho. Como é que Davi escreveu tantos salmos? Por causa de perseguição, por causa de luta. Senão esses salmos não teriam saído, irmãos. Entendeu? Como que Jó escreveu aquele livro? Por quê, irmão? Porque ele teve que passar naquele processo. E hoje os crentes querem fugir do processo. Para quê? Para achar uma igreja que agrada a ele. Amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, falou Paulo. E aí, eu amém, entendi. Né? Foi a confusão do padre. Chegou na segunda-feira, eu falei: Jesus, eu vou pregar lá de novo ou não? Aí o senhor abriu a Bíblia assim, eu sentei no carro, o senhor me deu esse versículo: e nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi. Pum, direto. Cheguei lá, mas já abri a Bíblia, comecei a pregar, a polícia chegou. Ele já estava lá. Já estava ali perto. O padre apareceu, todo metido, carequinha, né? Todo metidão, mas não falou nada. Eu olhei para o padre, o policial falou assim: dá para o senhor acompanhar a gente na delegacia? Eu falei: dá, sim, sem problema. Então vamos. Aí o padre estava perto, eu olhei na cara do padre e falei assim: padre, você quer tacar fogo em mim? Como vocês faziam na Inquisição? Pode tacar. A praça está aqui, ó. Queima. Faz que nem vocês faziam na Inquisição. Taca fogo no pregador. Mata logo. Mas ele arregalou um olho. E ficou calado. Aí tinha uns 2 rapazes que trabalhavam comigo. Eles viram eu entrar, passando na viatura da polícia, né? Não era camburão. Viatura comum, né? Sentado no banco. E eles com todo respeito, né? Por favor, né? Tal, não sei o que tem. Aí eles ligaram pro dono da fábrica e falaram: ih, prenderam Jesus. Eles me chamavam de Jesus, irmão. Eles me deram o apelido de Jesus, porque eu pregava o dia todo para eles. Saía de lá e ia pregar, irmão. E pregava até na hora do almoço. Entendeu? Então, irmão, a gente tem que viver como Jesus viveu. Trabalhando e pregando o evangelho. Tá? Não trabalhando para ganhar isso aqui, ó. Trabalhando para glorificar o nome de Deus. Tá? Deus me colocou naquela fábrica, irmão. E eu fiquei lá ganhando pouco, mas eu fiquei. Até que Deus fechou a porta da fábrica e depois comecei a trabalhar por conta aqui. Deus deu a Kombi e mandou viajar. Entendeu? Eu não estou fazendo isso aqui, irmão, por vaidade. Eu não estou viajando de Kombi para passear. Eu estou fazendo uma obra missionária que já a igreja abandonou. Entendeu? São poucos irmãos que colaboram aqui, irmão. E entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque não tem perseverança. Entendeu? Não tem perseverança, as pessoas só querem: não, deixa eu dar uma oferta por uma disso para ver se Deus vai abrir uma porta para mim. Deixa eu dar uma oferta por uma disso para ver se Jesus vai me curar. Irmão, ele já curou, ele já abriu a porta dos céus, ele já abriu todas as portas, irmão. Basta a gente amar o próximo. Para cumprir toda a lei tem que amar o próximo. Para mim amar o próximo, irmão, tem que levar o evangelho para ele. Como é que eu vou dizer que eu sou crente, irmão, chegar no céu de mão vazia? Vou chegar no mundo do céu: olha, Jesus, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei na terra, Jesus. Olha que maravilha, olha quanto dinheiro. Olha, a minha conta tem mais ainda, Jesus. O senhor está precisando de quanto? Minha é a prata, meu é o ouro. O que eu vou oferecer para Deus? 10 milhares de carneiro? O salmista perguntou: o que eu vou oferecer para Deus? Sacrifício? Meu Deus do céu, irmãos.
E aí chega na delegacia lá, o padre não foi, os donos da loja. Não, porque ele fica pregando lá, ele fica gritando e falando do inferno, e fica exorcizando. Uma vez apareceu um rapaz, botei a mão na cabeça dele, pediu para orar. Botei a mão na cabeça, ele caiu, larguei no chão e continuei pregando. Depois ele levantou e foi embora. Né? E a mulher lá, não, porque ele faz que é as tagarelas. Né? Aí o delegado falou assim, mas isso não é crime. Aí essa mulher falou assim, não, mas ele me xingou. Eu olhei para ela assim e falei, eu nem sei quem que era. Nem sabia que ela era a dona da loja, eu nem sabia quem era o pessoal que estava ali. Tinha uns 5 ou 7 ali, né? E eu nem... Eu não conheço a senhora. Como que eu te xinguei? Olha aqui, dona. Eu falei assim, todo mundo. Eu falei aqui, meu Deus é juiz. Jesus é o meu advogado. A senhora vai ter que acertar as contas com ele. Tá? Aí o delegado pegou e me chamou. Vem aqui. Me chamou de canto e falou assim, olha, você é pastor? Eu falei, não. Você tem igreja? Eu falei, também não. Mas fala o seguinte, arranja outro lugar para ir pregar, deixa esse povo para lá. O delegado falou isso para mim. Aí eu saí da praça e comecei a pregar na rodoviária de Valinhos, ali nas escadarias. Faz tempo até que eu não prego ali na escada. Qualquer dia eu vou pregar lá. Então, irmãos, e quantos milagres, irmão? Quantos milagres que eu já vi, irmão? Como é maravilhoso, irmão, você entrar no hospital e ver uma pessoa sendo curada. Você vê uma pessoa sendo liberta de demônio. Não é para fazer sensacionalismo, é para fazer vídeo, irmão. A igreja de hoje só sabe fazer vídeo. E é short para cá, short para lá, para se promover. E obra missionária mesmo? Escanteio. Ah, irmãos, acabou o vinho, acabou a farinha, a palavra de Deus, a alegria do Espírito, e não tem azeite. Não tem poder. Uma igreja que não tem poder. O evangelho que eu vos anuncio não aprendi de homem algum. O evangelho que eu estou pregando para vocês é demonstração de poder. Não é palavra persuasiva de sabedoria humana, irmãos. O que eu estou pregando para você é o que eu vivo no dia a dia, irmão. Entendeu? E toda vez que eu levo pancada, que eu caio, que eu tropeço, que é perseguição para cá e para lá, irmão, eu só estou crescendo. Só estou crescendo. E as pessoas ficam assim, agora o Adilson já era. Agora, pronto, agora acabou o ministério. Não, mano. No dia seguinte, a árvore que foi cortada já começa a dar os frutos e começa a levantar de novo. Porque a minha raiz, irmão, é a raiz de Davi. Entendeu? Tá bem plantado ali, irmão. Não, aqui não vai faltar azeite, não, irmão. Quando começa a faltar azeite, ó, pum, jejum e oração. Jejum e oração já faz quase um mês. Domingo agora já vai fazer um mês. Eu estou no jejum e oração. Ação de madrugada e ó, jejum. Entendeu? Irmão, tem que se fortalecer na graça, no conhecimento, para a gente não cair nessa rede, de cair nessa mornidão. Né? Não é quente, não é frio, é morno. E o morno, ele deixou o primeiro amor. Tá? Esquecido vem. Jesus está voltando, irmãos. Fique esperto. Busca azeite. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Já consegui dar uma ajeitada aqui nas bagunças aqui, vendi tanta coisa pro ferro velho. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.